E hoje nós vamos, então, partir para o texto do artigo 5º, começando lá do caput e discutindo o direito à vida. Oi, Carlinha, Natália. Discutindo o direito à vida e fazendo alguns comentários também sobre a proteção da dignidade humana, que é o grande núcleo, não é, dos nossos direitos fundamentais. Então, peguem aí a Constituição de vocês, quem for fazer alguma anotação, pegue o caderno. Vamos começar. Lá no caput do artigo 5º, nós temos uma previsão constitucional de que todos os direitos que estão ali assegurados, eles valem para brasileiros e estrangeiros residentes no país. Entretanto, nós já sabemos que se for uma prova literal, né, uma prova que cobre só o texto da Constituição, eu posso considerar como correto, se eu perceber que é cópia literal. Entretanto, o Supremo já tem aí, desde a década de 90, uma orientação de que a interpretação não pode ser literal, porque os estrangeiros, ainda que não residentes, eles têm também o direito de terem assegurados os direitos fundamentais, não todos, mas sempre que possível. Boa tarde, Mário. Sempre que possível, os direitos fundamentais são assegurados também aos estrangeiros, ainda que não residentes aqui no nosso país. Tá tudo ok com a transmissão? Podemos continuar? Coloquem aí os coraçõezinhos para eu ver que vocês estão aí, ok? Tudo bem, então vamos lá. Tem um aspecto interessante que é dos estrangeiros terem alguns direitos, existirem direitos fundamentais no Brasil que sejam exclusivos do estrangeiro. E é interessante porque nós nunca paramos para pensar nisso. E no ano passado veio como uma questão CESP a alegação de que alguns direitos fundamentais são exclusivos do estrangeiro. Oi, Edna. Por exemplo, o direito à naturalização e o direito de não ser extraditado por crime político. Então, essa é uma afirmativa em provas que é correta. Alguns direitos são exclusivos do estrangeiro. E em relação aos direitos fundamentais como um todo, eu posso dizer que sempre que possível valem também para os estrangeiros, não todos, porque os direitos políticos, por exemplo, não valem, né? A ação popular não pode ser proposta por um estrangeiro, mas a regra é que vamos resguardar a eles sempre que possível os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição. Então, lá no caput do artigo 5º, nós temos 5 direitos. E temos que memorizar para não confundir com os direitos sociais lá do artigo 6º. E para memorizar os 5 direitos do artigo 5º, professora Hilda Gozelin, para memorizar esses direitos, nós vamos... a Hilda tá aí, olha só. A Hilda tem que fazer também, não tem, gente? Para memorizar esses 5 direitos, nós vamos pensar na seguinte mnemônica. VIPs com liberdade. VIPs com liberdade. Então, nós temos... obrigada. Nós temos 5 direitos que foram considerados mais importantes, né? E que estão aí no caput. Obrigada, Manu. VIPs com liberdade. Então, nós temos lá vida, igualdade, propriedade, segurança e a liberdade. Vida, igualdade, propriedade, segurança e a liberdade. São os 5 direitos que aparecem no caput do nosso artigo 5º. Então, vamos fazer inicialmente comentários sobre o direito à vida, que é um direito que não aparece em nenhum outro inciso do artigo 5º, e é importantíssimo porque é a origem, né? A partir dele que se originam todos os outros direitos fundamentais, que nós podemos exercer todos os outros direitos fundamentais. VIPs com liberdade, isso aí, Meire. O nosso direito à vida, se nós observarmos a Constituição, o ordenamento, surge aí uma grande polêmica em relação ao início da vida. Não existe uma previsão constitucional ou legal para o início da vida. E isso gera alguma polêmica, né? Porque nós temos na legislação o nosso marco para o fim da vida, que na lei de transplantes de órgãos, nós temos, Lei 9.434 de 97, a previsão de que a morte, o momento da morte, se dá com a morte encefálica. Mas não existe nenhuma previsão na Constituição ou no ordenamento sobre o início da vida.
E isso sempre suscita discussões, né? Quando é que a vida deve começar a ser protegida? Então nós temos em tratados internacionais, no Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, no seu artigo 4º, a previsão de que a vida deve ser protegida desde a concepção. Mas o Brasil vem se afastando dessa teoria concepcionista, nós podemos perceber isso por decisões do Supremo Tribunal Federal em casos importantes, como na ADPF 54. Então anotem aí, são dois casos importantíssimos da jurisprudência, a ADPF 54 e a ADI 3510. Na ADPF 54, a discussão era sobre a interrupção da gravidez em caso de anencefalia. Seria considerado aborto, né? Seria possível a mulher interromper a gravidez no caso de anencefalia? E o Supremo entendeu que sim, que é possível interromper a gravidez nesse caso, que não configura aborto, né? Que é um fato atípico. Por quê? Porque a teoria adotada pelo Supremo nesse caso, fazendo uma analogia com a legislação, se a morte acontece com a paralisação da atividade cerebral, a vida se iniciaria com a formação do sistema nervoso central, o que não acontece em casos de anencefalia. Portanto, não há que se falar em vida a ser protegida juridicamente e nós não teríamos aí o crime de aborto. Não é? O Supremo entendeu que obrigar uma mulher a ter essa criança seria uma violação da sua integridade física, psicológica, da sua dignidade, uma violação à sua liberdade de escolha. Se ela resolver levar adiante a gravidez, tudo bem, mas o Estado não poderia obrigá-la a fazer isso. Então foi um ponto de partida aí para o início da vida, a adoção dessa teoria. Na ADI 3510, a discussão era acerca da constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005, a nossa lei de biossegurança, e questionava-se a possibilidade de realizarmos aqui no Brasil as famosas pesquisas com células-tronco embrionárias. Qual a grande vantagem de células-tronco embrionárias? Elas são pluripotentes, elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. Então, isso interessa muito, especialmente na busca da cura de várias doenças, especialmente neurológicas. Então, a discussão, porque a lei autoriza, né, que os embriões congelados há mais de 3 anos, com autorização dos genitores, acompanhamento por um comitê de ética e para fins de pesquisa terapêutica, eles, ao invés de serem descartados, poderiam ser utilizados nessas pesquisas. E por uma votação muito apertada, por 6-5, o Supremo entendeu que é constitucional a nossa lei de biossegurança, né? Não viola o direito à vida. Qual foi a justificativa neste caso? Os embriões in vitro ainda não teriam o direito à proteção jurídica da vida. Esse direito só seria protegido a partir da sua fixação no colo do útero materno, né? Então, o que eles chamaram de embrião in vivo. O VIPS Max é para guardar os 5 direitos que estão no caput do artigo 5º, VIPS com liberdade. Então, os embriões in vitro produzidos em laboratório não mereceriam essa proteção jurídica da vida, e melhor do que descartá-los seria aproveitá-los em pesquisas terapêuticas. Então, mais uma vez, o Supremo diz que se não ocorre a fixação desse embrião no colo do útero materno, não existe a possibilidade da formação do sistema nervoso central e, consequentemente, nós não teríamos o início da vida. Então, são os nossos 2 casos paradigmas quando falamos sobre proteção da vida no nosso ordenamento. E lembrando que a vida que a Constituição protege não é qualquer vida, é uma vida digna. Então, o direito à vida é protegido em dupla acepção. Nós temos o direito de estarmos vivos e de viver com dignidade. Não é, Max? Então, não é, às vezes eles questionam isso em prova, né? Qual é a dupla acepção do direito à vida? O direito de viver e o direito de viver com dignidade. Então, o Estado deve nos possibilitar uma vida digna. E aí surge uma outra discussão.
envolvendo a eutanásia. Eutanásia seria permitida no nosso ordenamento, e aí nós temos alguns termos que não podem ser confundidos, né, com eutanásia. Nós temos a eutanásia, que vem do grego, significa boa morte, não é aceita no nosso ordenamento. Então nós temos aí essa abreviação da vida considerada como crime. Ou é crime de homicídio, quando eu não tenho a aceitação da pessoa, né? Quando a pessoa nem sequer sabe e eu abrevio a sua vida. Ou é auxílio ao suicídio, quando a pessoa sabe e pede a minha ajuda. Então a eutanásia em nenhuma das suas formas é aceita no nosso ordenamento. O que acontece, e tem previsão no Código de Ética Médica, é a ortotanásia. A ortotanásia é a situação em que nós vamos possibilitar ao paciente uma morte natural, sem sofrimento, porque o Código de Ética Médica ele veda aos médicos, é considerado uma conduta vedada, prolongar o sofrimento de um paciente em um estágio terminal de uma doença incurável. Esse prolongamento da vida, que gera sofrimento por meios artificiais, é chamado de distanásia. Então, distanásia nós também não admitimos, que é essa ideia de prolongar o sofrimento, né, de adotar aí tratamentos que são inúteis, porque nós já temos o diagnóstico da morte e por meios artificiais a pessoa é mantida viva. Então isso o ordenamento não aprova. Por outro lado, a ortotanásia é aceita. Mas vejam bem, é só no estágio terminal de doença incurável, né? Uma situação muito específica. Uma pessoa que tenha sofrido um acidente, ficado tetraplégico, não tem o direito de abreviar a sua vida, porque não é essa a situação prevista no Código de Ética Médica. Isso seria a eutanásia, que para nós é considerado crime. E tem um termo novo aí, que é a mistanásia. Mistanásia seria essa morte abreviada em decorrência de condições subhumanas, né? Uma pessoa que vive aí na miséria. E infelizmente nós sabemos que isso acontece no nosso país, né? Pessoas que têm a sua vida abreviada por condições estruturais, sociais, que vivem em condição de extrema pobreza, miséria, e é um termo novo, então, a mistanásia. A ortotanásia seria desligar os aparelhos em caso terminal, né? Quando a pessoa está respirando ali por meio de aparelhos, já não consegue se alimentar, os remédios já não têm nenhum efeito, já não surtem efeito. Para quem está em coma e a família decide não tratar, se a gente já tem a morte cerebral, né, eu não vou pensar aí em eutanásia ou ortotanásia. E a decisão fica mesmo nas mãos da família, se a pessoa não tem condições de manifestar sua vontade. Né? Então, se é uma situação já terminal, se a gente sabe que não tem nenhuma chance de cura e a família toma essa decisão, não seria eutanásia, seria a própria ortotanásia. E hoje nós temos uma novidade que é interessante, que é o testamento vital, a diretiva antecipada de vontade. Nós podemos nos antecipar para dizer se em uma situação dessa, né, no estágio terminal de uma doença incurável, como é que eu quero ser tratada? Eu quero que esse tratamento seja prolongado? Eu quero que me alimentem à força? Então eu tenho esse poder de deixar por escrito ou até mesmo, anotem aí, a resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, resolução 1995 de 2012, que prevê esse testamento vital, essa diretiva antecipada de vontade. Se eu fizer um acordo verbal com o médico, vale a minha palavra, né? Então, ainda que a família tenha uma decisão diferente, é a minha vontade que vai prevalecer, desde que eu seja maior e tenha manifestado em um momento em que eu estivesse consciente. Então, nós temos hoje essa possibilidade, Manu, de deixar já um testamento vital para dizer como é que nós queremos ser tratados em uma situação dessa. É muito interessante, né? Então, tem até um site que é o Testamento Vital, para quem quiser fazer isso, depois dê uma olhadinha.
E pena de morte, via de regra, proibida no nosso ordenamento, salvo em caso de guerra declarada. Então, são as formas que nós temos de resguardar, de proteger o direito à vida aqui no nosso ordenamento. E lá no artigo 5º, no inciso número 3, a Constituição prevê que ninguém pode ser submetido a tortura e nem a tratamento cruel, desumano, degradante. Então, nós estamos aí, no caso do transplante, no caso do transplante tem lei própria e é a família que vai decidir. Mas é diferente no testamento vital. No testamento vale a vontade da pessoa que, antes mesmo de chegar àquela situação, já deixa ali por escrito ou já faz um acordo com o médico, né, para dizer qual é a sua vontade. Então, são situações diferentes, a do testamento vital e a do transplante. Então, lá no inciso número 3, o artigo 5º resguarda também a dignidade humana, a nossa integridade física, psicológica, proibindo a tortura, e aí nós temos a Lei 9455 de 97, e essa lei é bastante protetiva porque a lei proíbe qualquer tipo de tortura física, psicológica, sexual, química, além de termos lá na Constituição que ninguém pode ser submetido a um tratamento que seja cruel, desumano, degradante, ou seja, que coloque em risco a dignidade. Tudo que viola a dignidade é degradante, né? Então, temos uma súmula vinculante importante para relacionarmos aí ao inciso número 3 do artigo 5º, que é a súmula vinculante número 11, a famosa súmula que proíbe o uso de algemas, né? Então, se no testamento vital a família não aceitar, vigora a vontade da pessoa. É outra regulamentação, tá? É a resolução 1995, não se aplica à lei de transplante. Testamento vital é diferente de transplantes, tá certo? Então, na súmula vinculante número 11, nós temos aquela situação de que se a pessoa não oferece nenhuma resistência, não existe nenhum receio de fuga, nenhum risco para a sociedade, ela não deveria ser algemada, sob pena de responsabilidade das autoridades. Mas, vejam que situação bizarra, né? No mínimo polêmica. No informativo, deem uma olhada no informativo 827, veja a decisão do Supremo no informativo 827. A apresentação do custodiado algemado à imprensa pelas autoridades policiais não afronta o enunciado da súmula vinculante número 11. Se for a autoridade policial que algemar, não afronta a súmula vinculante número 11. Sim, Jéssica, esses dias, né? Então, depois vocês deem uma olhada nesse informativo 827. Isso gerou uma estranheza, né? Porque o Supremo diz que a súmula vinculante número 11 se refere apenas a situações em que o emprego abusivo da algema decorre de decisão judicial, ou seja, em um ato processual. E no caso concreto, a pessoa foi apresentada à imprensa pela autoridade policial algemada e propôs uma reclamação. E o Supremo disse que não era caso de reclamação, porque não estava sendo violada a súmula vinculante número 11. É no mínimo estranho, né? Mas foi então a decisão. Não seria considerado... Ele não falou em abuso de autoridade, né? Mas ele disse que não haveria violação à súmula que proíbe o uso de algemas. Que essa violação só se aplica já no curso de um processo para a prática de um ato processual quando ela é determinada por uma autoridade judicial. Se for uma autoridade policial que determinar, não ocorre violação à súmula vinculante número 11. Então, eu acredito que esse tema ainda vai gerar alguma discussão. Está no informativo 827 do Supremo. Lá no site do Dizer o Direito, que eu sempre indico para vocês, tem o comentário. Depois vocês olhem lá, esse artigo 827. Então, só para fecharmos aqui, direito à vida, resguardado no caput do artigo 5º, e proteção à dignidade humana, no inciso número 3 do artigo 5º, 2 direitos importantes. Dignidade é o núcleo fundamental de todos os nossos direitos fundamentais. Exato, Meire.
827, exatamente. E o nosso direito à vida é o que permite o exercício de todos os outros direitos fundamentais. Apesar disso, nós sabemos que não existe hierarquia alguma entre os direitos fundamentais, não é? Eles estão todos no mesmo patamar. Tava demorando, né? Os engraçadinhos. Eles estão todos no mesmo patamar e nós temos aí algumas decisões do Supremo que vão nos indicar que existe uma preocupação especial com um dos nossos direitos fundamentais, que é a liberdade de expressão. Então, mesmo não existindo hierarquia entre os direitos fundamentais, nós temos aí um cuidado especial do Supremo em relação à liberdade de expressão. Então, no nosso próximo encontro aqui, nós vamos discutir os incisos do artigo 5º que protegem, que resguardam a nossa liberdade de expressão. Combinado?